Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, iniciando hoje o capítulo 4 de Atos. Estamos avançando. E eu vou iniciar este capítulo expondo aos irmãos os 4 primeiros versos. Nós aqui, amados, temos o costume de pregar expositivamente e sequencial, tá? Então iniciamos no primeiro verso, no primeiro capítulo do livro, e vamos até o último verso. Não pulamos nenhuma vírgula, nada. Tudo aqui é exposto aos irmãos. Então, se você perdeu as outras pregações, tudo está gravado lá no nosso canal do YouTube, né, no Facebook também, onde você pode acompanhar as pregações, né, e estar acompanhando a igreja. Capítulo 4, verso 1 e 4, primeira leitura aqui na versão King James, você pode acompanhar na sua Bíblia. Enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. E no verso 4, entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. Tá? Então, até aqui, que eu irei expor aos irmãos, né, e depois nossos irmãos Felipe e Gessé darão prosseguimento, porque a partir da semana que vem eu vou tirar 2 semanas de férias, tá bom? Então vamos orar, que Deus nos abençoe na exposição de hoje, e que assim Deus nos abençoe, tá, em todo o livro, em todas as escrituras. Oremos. Pai eterno, estamos perante sua palavra, Deus, a qual já foi lida e será exposta neste momento. Mas a verdadeira, Deus, exposição vem quando o Espírito Santo aplica ela em nossos corações. O que o Senhor exige de nós é fidelidade, Deus, é trabalhar bem o texto e não fugir daquilo que Ele está falando. Então que o Senhor nos dê essa fidelidade, que o Senhor nos dê essa sabedoria para poder entender e também para comunicar. Objetividade, clareza. Ó Senhor, que o Senhor nos capacite, que o seu Espírito Santo esteja conosco, porque a sua palavra, Deus, é fundamental para as nossas vidas. Ilumina, Deus, os nossos caminhos, nossos pés, alimenta as nossas almas e sonda os nossos corações. Que o Senhor, Deus, salve os perdidos, assim como nós estamos vendo a salvação de muitos homens, que assim o Senhor ainda faz, porque o seu evangelho é o mesmo, o Cristo pregado, crucificado, permanece sendo o mesmo. Te agradecemos, te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos então aqui agora no título da minha mensagem, que é sobre o tema, a prisão dos apóstolos Pedro e João. Tá? Então nós veremos aqui a perseguição da igreja, a perseguição quanto ao evangelho, que se estende e continua mesmo com Cristo já morto. Morto no sentido de que os líderes religiosos pensam que obtiveram algum resultado, né, com aquela acusação infundada e com aquela obra fraudulenta que eles tiveram. Porque na vitória que eles pensam ter, né, na verdade é o inverso. Cristo é quem foi vitorioso. E nós nos desfrutamos e nos regozijamos justamente desta ressurreição e desta vida a qual o nosso Redentor permanece reinando e conduzindo a sua igreja. Mas a perseguição, ela continua. Vejamos então, amados, no livro de Atos, que é uma continuação, né, o segundo livro que Lucas escreve. Nós vemos aqui então a primeira perseguição dos cristãos no livro de Atos. Esta é a primeira. Esta terceira sessão que surge a partir da cura do coxo, porque não é porque mudou de capítulo que significa que mudou a cena, tá? Por mais que esteja se iniciando o capítulo 4, a cena é a mesma do capítulo 3, onde houve aquela cura do coxo. Onde
Pedro está explicando e anunciando por que aconteceu aquele milagre. Então, amados, veremos que houve consequências. O primeiro confronto, aqui narrado por Lucas, sobre a liderança judaica. E esta sessão inclui a prisão dos apóstolos, como veremos. O exame de Pedro, o interrogatório, e a sua resposta, que veremos do verso 5 ao 12. A resolução desse interrogatório da liderança, que vemos do verso 13 a 22. E o diálogo deixa claro não só que as disputas sobre convicções religiosas estão a orientar as deliberações dos líderes judaicos, mas também que os fatores sociológicos, como a influência política, a fama, o poder sobre a população, também está em jogo. Nós vemos que esses líderes religiosos, eles permanecem sendo homens egoístas, invejosos e preocupados com a reputação. E, amados, veremos como eles reagirão, que não é algo novo para nós. Nós podemos constatar isso nos evangelhos. Nós podemos facilmente constatar isso na pessoa do próprio Cristo, a qual sofreu essas perseguições. Então, eles rejeitam o evangelho. O fato de a cura e a sua realidade serem evidentes, no entanto rejeitadas, revela o grau de dureza do coração de que está por trás da rejeição de Jesus. Porque assim como Cristo curava, assim como Cristo manifestava a sua autoridade sobre o que é material e sobre o que é espiritual, porque Cristo expulsava demônios, Cristo curava os enfermos, dava vista aos cegos, mesmo assim os líderes rejeitavam. E os irmãos percebem que a cura permanece sendo, ou seja, a autoridade de Cristo, porque Pedro deixou claro, este homem foi curado porque creu no próprio Cristo. Ou seja, ele ascendido aos céus, o seu reino permanece tendo as mesmas características das quais estamos lendo lá em Mateus capítulo 12, até agora. Você percebe que em Atos é como se Cristo estivesse presente com a sua igreja, com os apóstolos. Amados, mas isso não é o suficiente para aqueles que rejeitam a Cristo e ao Evangelho. Então o fato de até o óbvio ser negado evidencia a existência de um véu sobre o coração dessas pessoas. Tal como Lucas expõe as respostas dos líderes, e a rejeição de Jesus, ela não é racional, mas reflete uma recusa em ver o que Deus fez e mesmo assim dizer não. Percebemos diante do texto, amados, que a rejeição das pessoas não é algo racional. Você percebe que é algo totalmente estranho às vistas. Porque não é por falta de provas, não é por falta de evidências, que Cristo tem transformado vidas e as pessoas têm deliberadamente rejeitado. Amados, mas vemos que enquanto isso Deus apoia o que os apóstolos estão a fazer e trabalha com poder em seu favor. Os líderes são retratados como manobrando para minar a vontade de Deus e também o trabalho de seus apóstolos. Mas em tudo, nós veremos que o Evangelho, o reino de Cristo, permanece vitorioso e avançando dia após dia. Mesmo com esses homens perseguindo. A liderança tenta exercer todo o poder que pode para se livrar do problema. Jesus é tido como a pedra que foi rejeitada ou desprezada pelos construtores. E está no centro desta unidade agora. No entanto, Deus exalta o independentemente da oposição, pois a salvação não se encontra em nenhum outro. E é aqui que reside a grande lição deste capítulo, irmãos. A sua principal tensão literária. As pessoas podem rejeitar a Jesus, podem rejeitar os seus anunciantes, seus ministros, mas Deus continuará a exaltar o seu Filho, continuará a fornecer provas, continuará, mesmo com esses se opondo e desprendendo esforços para que o reino não avance.
É um trabalho infrutífero o que nós veremos aqui da parte desses líderes judaicos. Então uma coisa é certa para todos nós, e deve nos animar, deve nos trazer alegria para o coração, que independentemente dos esforços e rejeições, o evangelho é vitorioso, irmãos. Ao longo do tempo, nós vemos que o evangelho tem permanecido. Já tentaram calar a boca dos profetas, já tentaram matá-los, já tentaram, irmãos, erradicar a distribuição das Bíblias. E eis nós aqui, reunidos pelo evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Mas ao mesmo tempo, devemos entender e ser claro para nós, que o evangelho sempre terá e sempre sofrerá oposição. Pedro e João são apanhados à força, sobre ordens dos sacerdotes, lançados na prisão. Pedro e João são interrogados por um comitê do grande sinédrio. Pedro e João declaram ousadamente o que fizeram: pregaram Cristo. Os perseguidores, não sabendo o que responder a Pedro e João, ordena que eles fiquem em silêncio e não preguem, não mais ensinem essas coisas. E logo depois de ameaçá-los, o que acontece? Eles continuam pregando o evangelho. Eles os liberam e eles permanecem fiéis à palavra de Deus. A grande comissão passa por testes. Quando vemos Mateus 28, versos 19 e 20, ide por todo mundo, fazendo discípulos, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, batizando, isso certamente alegra nossos corações. Mas devemos saber que a grande comissão não é romântica. A grande comissão, ela passa por testes. Os cristãos recorrem a Deus em oração, para que lhes conceda mais operações de graça. Deus responde aos crentes de forma externa e interna, por provas explícitas de sua presença com eles. Os cristãos têm um coração entrelaçados em amor santo, e aumentam as obras, ocasionando grande crescimento à igreja de Deus, para a glória de Cristo. E vemos aqui que os interesses do reino dos céus continuam prosperadamente, e que os poderes das trevas surgem para se opor a eles e acabar com eles. Amados, por outro lado, sempre que os agentes de Satanás forem extremamente rancorosos, os servos de Cristo devem se apresentar prontos, resolutos, corajosos a anunciar a verdade de Cristo. Talvez, amados, para nós soe estranho a pregação desta perseguição. Talvez nós aqui no Brasil estejamos um tanto quanto confortáveis com a pregação do Evangelho, e talvez esse conforto seja a razão pela sua omissão de não anunciá-lo. Mas uma coisa é certa: se você começa no seu trabalho a ser um fiel arauto de Deus, esteja certo de que você começará a ser perseguido por isso. Esteja certo, se na sua vizinhança, no seu bairro, você ser um fiel arauto de Cristo, certamente você será perseguido. O Evangelho salva, mas ao mesmo tempo nos traz perseguição. Esta é as duas faces da mesma moeda. A qual o que é exigido do anunciador? Coragem, perseverança, ser realmente destemido e saber que a mensagem tem que continuar a ser pregada. Porque nós servimos e obedecemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Para isso, vamos entrar no texto e ver essa coragem. Um homem que há pouco, quando expomos aqui o livro de João, estava rejeitando a Cristo. Estava anulando Cristo, dizendo que não conhecia. E agora nós vemos uma grande mudança na vida de Pedro. Aquele homem que naquela fogueira se acovardou na presença de guardas e autoridades, agora nós veremos no capítulo 4 de Atos a grande coragem que esse homem tem. Então, amados, que possamos pensar nisto. Se temos tido a coragem, se temos tido a responsabilidade de sermos anunciadores, proclamadores da mensagem da salvação. O verso 1, agora utilizando a João Ferreira de Almeida,
vai nos dizer: enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então vamos lá expor o verso 1. Perceba que Lucas narra da seguinte forma a primeira parte do verso: enquanto eles estavam falando ao povo. Os irmãos percebem que está no plural aqui, né? Isso nos indica o quê? Que não era só Pedro que estava pregando. Não era só Pedro. Apesar de, no capítulo 3, narrar-se aqui Pedro anunciando, na continuação agora, no capítulo 4, nós temos João envolvido nos ensinos apostólicos, nos ensinos sobre Cristo e neste evangelho glorioso. Pois embora apenas seja feita menção à pregação de Pedro, no capítulo anterior, capítulo 3, sem dúvida João pregou, tão bem quanto ele. Ou por sua vez, ou por parte do povo, a alguma distância. E isso mostra a sua diligência, fidelidade e integridade no ministério da palavra. E está registrado para a sua honra, que enquanto eles estavam cuidando dos negócios do seu mestre e cumprindo o seu dever e o seu ofício. Então, amados, nós devemos ter um cuidado, porque Pedro, por ser apresentado nas Escrituras como um líder apostólico, não significa que os outros apóstolos eram menores em diligência e compromisso com as Escrituras. Pelo contrário, eles também estavam preocupados, eles também estavam pregando, eles também estavam anunciando. E João aqui está provado para nós. A palavra falando, laleu, né, está no plural, é um verbo que significa falar, conversar, emitir sons. É um verbo particípio, presente. Então está indicando, né, uma característica, uma qualidade dos apóstolos. Falar sobre o reino de Deus é uma qualidade, irmãos. A classificação gramatical deste verbo exprime para nós que falar do evangelho é uma qualidade sua e minha. Não é simplesmente abrir este livro e começar a anunciar. Aqueles que nasceram do alto, eles se preocupam com a mensagem da salvação. É aquela famosa frase que nós conhecemos, é um mendigo que conhece aonde pode conseguir pão e fala a outros mendigos sobre aonde obter esse alimento. Então seria de um nível absurdo de egoísmo você conhecer aonde você pode ser salvo e não querer falar para ninguém sobre isso. Guardar para si. Realmente, será que você tem a qualidade de falar e ensinar as coisas inerentes ao reino de Deus? Não estou falando aqui para você ser mestre, porque nem todos são mestres. Mas estou falando sobre falar de um Cristo que morreu pelos nossos pecados. Falar de um Cristo que se ofereceu voluntariamente em seu estado humilhado, obedecendo cabalmente às exigências de Deus, coisa que eu e você não conseguimos, para que em nosso lugar ele se oferecesse como substituto, expiasse os nossos pecados. Isso é um compromisso que todos nós devemos ter. É algo tão belo, é um tesouro, é uma pedra preciosa que encontramos em um terreno. E que vendemos tudo e compramos aquele terreno, porque ali sim nós encontramos o valor. Você tem falado das pessoas sobre isso que é belo, sobre isso que é importante, isso que te salvou. Nós devemos pensar sobre isso. Os líderes judeus, inclusive eles, estavam ouvindo. Desde a primeira pregação de Pedro, quando eles ouvem aquele barulho, né, estrondoso, quando tem o derramar do Espírito Santo, e Pedro passa a explicar o que estava acontecendo, você tem dúvida de que essa multidão, no meio dela estavam os líderes religiosos, assim como Cristo quando estava ensinando? Eles faziam parte das sinagogas, eles faziam parte deste templo onde eram oferecidos sacrifícios, eles estavam lá. Ou seja, os discípulos sabiam que eles estavam lá. Os discípulos, os apóstolos sabiam que a oposição estava lá. E isso deve ser destacado no texto,
de que eles não se acovardaram diante da presença desses homens. Porque para eles o que é mais importante? Sofrer as reprimendas ou continuar avançando e pregando a mensagem da salvação? Mais vale para eles obedecer a homens ou a obedecer a Cristo? E são perguntas que cabem como uma luva para nós. Então esses líderes judeus estavam lá ouvindo. No dia de Pentecoste, quando a grande multidão se reuniu ali, os sacerdotes, a polícia do templo, os saduceus, que normalmente se abstinham de exercer qualquer influência sobre as grandes massas nas cortes do templo, todos eles estavam lá presentes, inclusive agora. Mesmo que a cura do coxo fosse sem importância para os líderes religiosos, a publicidade dela advinda e o sermão de Pedro causaram tal preocupação nesses homens que eles logo interromperam o ensino. Veja, amados, que aqueles que se opõem ao evangelho, e isso eu creio de uma forma mais firme, irmãos. Na verdade, não é no conteúdo em si da mensagem que eles se opõem, mas sim aos efeitos a qual o evangelho exerce sobre a sociedade e sobre a vida desses indivíduos. Porque quando o evangelho atinge o coração de homens impenitentes, aquele que era cúmplice da mentira, ele deixa de mentir. Aquele que fraudulava as notas do seu trabalho, ele deixa de ser um comparsa seu. Aquele que não estava nem aí para a sua família, passa a olhar para a família de uma forma especial. E logo o evangelho se torna um opositor para eles, por causa de princípios e valores. Esses homens aqui estão vendo que a popularidade, a atenção que o evangelho está tomando em proporções é o ponto principal deles se oporem. Amados, o texto diz claramente: sobrevieram-lhe os sacerdotes. E sobrevieram aqui, do grego epistemi, que significa especialmente de pessoas que vêm sobre alguém inesperadamente. Então o que está acontecendo aqui na narração de Lucas? Eles estão ensinando, eles estão pregando Cristo, Pedro e João, ao mesmo tempo. Talvez se dividiram em grupos neste pórtico de Salomão. E de repente, de uma forma espontânea, inesperada, eles entram no meio do ensino e mandam eles pararem. É como se entrasse aqui opositores e falassem: parem o culto, parem o que vocês estão fazendo, parem de anunciar o evangelho. E interrompem. Sobrevieram-lhe os sacerdotes. E não só eles, o capitão do templo e os saduceus, ou polícia do templo. Então, por acordo, com grande violência, de forma consciente, os sacerdotes podem ser aqueles que vigiam no templo. Os sacerdotes, a polícia do templo, os saduceus, impediram os apóstolos de continuarem o seu ensino. Lembrando que eles estão aqui num período onde Pentecostes está ocorrendo, certo? Ou seja, judeus de todos os lugares estão reunidos. E os irmãos, se estiverem lembrados, na semana da Páscoa, semana da Paixão, onde Cristo foi crucificado, qual era a preocupação que os romanos principalmente tinham? De um montim, de uma rebelião, uma insurreição acontecer dos judeus. Então eles faziam um reforço policial nos templos e na própria cidade de Jerusalém. Aqui também é uma festa. É a festa de Pentecoste, onde os judeus, prescrito pela lei, eles observavam. Então, ou seja, eles têm poder aqui para intervir. E eles não vêm, não é com educação, eles vêm de forma truculenta. Eles vêm de uma forma realmente para impedir. E os sacerdotes estão aqui no meio. Os principais dos sacerdotes, a turma que liderou a oposição contra Pedro e João, fazendo o que pudesse para aniquilá-los. Suas mãos ficaram amarradas por certo tempo, mas os corações não mudaram de forma alguma.
dos apóstolos. Observe. Quem eram os que se levantam contra os apóstolos? Eram sacerdotes. Primeiramente, não nos esqueçamos de que eles sempre foram inimigos declarados de Jesus e do seu evangelho. Eles tinham tantos ciúmes do seu sacerdócio, da posição que eles exerciam, quanto César tinha da sua monarquia. Lembra pela manhã a briga entre os reis? A grande preocupação é o poder, é a influência, é a importância. E nós sabemos que Cristo não foi crucificado porque ele pregou as boas novas em si, mas sim porque havia esse desejo desses homens, essa cobiça e esses sentimentos pecaminosos. Amados, eles não suportariam ninguém que, segundo eles, lhe fossem rival. E isso se deu quando ele foi proclamado como sacerdote e quando ele mesmo se declarou profeta. Cristo, reiteradas vezes, diz: eu sou maior do que o sábado que vocês observam. Eu sou maior do que Jonas. Eu sou maior do que Salomão. Eu sou maior do que Moisés, que vocês adoram. Eu sou o sacerdote. Eu sou o profeta. Ou seja, aquilo que Cristo arrogava sobre si, que era verdade, eles não suportavam. Não suportavam. Até onde eles foram em seu procedimento contra os apóstolos? Eles lançaram mão deles. Quer dizer, seus servos comandados fizeram sobre as ordens deles, encerraram eles na prisão, entregaram a custódia do oficial apropriado até o dia seguinte, como veremos no verso 3. Não podiam interrogá-los agora, porque já estava se findando o dia, já era tardezinha, quase noite, mas não protelaria o interrogatório além do dia seguinte. Observe, amados, que Deus, aqui ao mesmo tempo, está treinando seus servos para os sofrimentos pouco a pouco. E por provações menores os prepara para as maiores. Agora eles resistem até a prisão, mas depois resistirão até ao sangue. Porque esses apóstolos serão mártires. João, aconteceu o que com ele mais tarde? Foi isolado na ilha de Pátimos. Pedro, segundo a tradição judaica, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, amados, nós sabemos que o evangelho tem grandes custos. O preço do discipulado, ele sempre é anunciado nas Escrituras para nós. E você deve saber claramente o que é ser um cristão e o que é anunciar a palavra de Deus. Segundo a tradição, amados, da igreja cristã, nós vimos isso inclusive na exposição do livro de Hebreus, uma das coisas quando se preparava um novo membro da igreja, alguma pessoa que seria inserida na igreja, era justamente calcular esse preço do discipulado. Calcular o que realmente o cristianismo ele propõe na sua íntegra, segundo as Escrituras. Porque hoje parece que ser cristão é um hobby, né? Como é que hoje a linguagem que eles utilizam, né? Está hypado, né? Os jovens falam hoje, né? Ou seja, está em ascensão, não é isso que eles falam? Né? Ser cristão hoje é sinônimo de você estar ali, estar na moda. Mas eu queria perguntar a esses cristãos se realmente eles estão preparados para sofrer as duras penas de ser um arauto de Cristo, de anunciar verdadeiramente o Evangelho. E eu queria perguntar para você também, meu irmão, se você já calculou isso. Porque quando Cristo disse: se você amar mais a seu pai e a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Porque certamente quando esses valores se confrontarem em detrimento do Evangelho, você fará uma escolha. Você tomará uma decisão. Mas Cristo, ou ele governa sobre as nossas vidas e as nossas decisões, ou ele não governa. Então, estar inserido no cristianismo é estar pronto a abandonar tudo, a fazer o que for necessário por causa desta mensagem, a qual me salvou e te salvou, que é o próprio Cristo. E eu te pergunto sinceramente, você está pronto? Você está pronto se a partir de amanhã foi emitido um decreto ou algo do tipo, onde as igrejas não podem mais se reunir e você colocar a sua família em risco, colocar a sua família e você em risco e se reunir como cristão?
Você está pronto para que no seu trabalho você continue falando do Evangelho? Você está pronto? Ou você pensa que Pedro e João não sabiam dos riscos? Você pensa que eles não viram com os próprios olhos o que aconteceu com o seu Senhor? O problema, irmãos, da cristandade de hoje é que não se sabe nem ao menos o que é o Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho ela é agressiva de certo ponto. Porque ela diz para você que você precisa se arrepender. As pessoas pregam o Evangelho de que forma hoje? Oh, Jesus te ama. Oh, Jesus tem um plano na sua vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Tem um propósito. Mas as pessoas assimilam um plano como algo maravilhoso. O Evangelho, amados, quando Cristo sai do deserto, Mateus capítulo 4, qual é a primeira mensagem de Jesus? Arrependam-se. Arrependam-se. Você tem pregado a mensagem de arrependimento? Você tem tido comprometimento com isso? E o texto diz que o capitão do templo e os saduceus estavam envolvidos nessa intervenção sobre a mensagem e o ensino dos apóstolos. Os sacerdotes, guardas do templo e saduceus, no entanto, faziam objeções a duas questões. O simples fato de que Pedro e João ensinavam e o conteúdo do seu ensino. Especialmente a doutrina da ressurreição. A sã doutrina incomoda os ouvidos desses homens. O capitão do templo aqui, juntamente com esses homens, estava ali e que talvez fosse um oficial romano. O governador da guarnição postada na torre de Antônia. Lembra dessa torre? Onde justamente é citada nos evangelhos, quando eles vão no jardim de Getsemane para aprender Jesus Cristo. Esses soldados se reuniam ali, estavam ali, era um ponto de encontro dos soldados, o reforço. E constatamos, então, que até aqui os judeus e os gentios estavam reunidos contra Jesus. E os saduceus. Os saduceus é aqueles que negavam os seres espirituais e o estado futuro. E também se posicionaram fervorosamente contra eles. Os saduceus, eles não criam, irmãos, na ressurreição. Eles não criam. Então, o estado desses homens é tão miserável, tanto doutrinariamente no que eles acreditavam, mas principalmente pela negação do Evangelho. E aí entramos no verso 2. Veja como o incômodo desses homens era grande. O texto diz, doendo-se, na versão Ara, muito de que eles ensinassem o povo. Olha aí a preocupação deles. Eles se doíam de ver aqueles homens da Galileia, aqueles pescadores sem prestígio algum, exercendo uma influência sobre a multidão. Doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e... Aí tem um acréscimo. Então o primeiro ponto é, eles estarem ensinando incomodava. Segundo ponto é, anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então são dois fatores aqui no verso 2. Qualquer doutrina, especialmente o que se segue, que particularmente inquietou esses homens. A palavra aqui, doendo-se, que na King James está muito irritados, significa estar preocupado, descontente, ofendido, aflito, preocupado. Sabe quando alguma pessoa fala para você palavras duras que te incomodam e você fica inquieto por dentro? Você fica ali num estado, te gera preocupação somado com uma raiva. É justamente isso que está acontecendo aqui. Simplesmente por ver aqueles homens ensinando. Então, amados, eles ficaram extremamente angustiados. Doeu o coração deles, eles ficaram cheios de ira, cheios de indignação. Até hoje, os cegos têm um coração maligno e uma mão cruel. Como eles foram afetados com a pregação dos apóstolos. Eles se doíam muito
de que ensinassem o povo. Doía-lhes o fato de que a doutrina do evangelho fosse pregada, fosse anunciada pública e corajosamente, e que o povo estivesse tão inclinado a ouvi-lo. Pensavam que já haviam vencido. Pensavam que agora eles teriam um tempo onde somente eles teriam o controle e o monopólio dos ensinos. E sabe o que é incrível, irmãos? Que, inclusive no meio do evangelho, existem, inclusive pastores, que eles têm esse medo, que eles possuem esse monopólio dos ensinos, que eles acham que somente A ou B pode ensinar. E nós devemos ter a clareza de que quem levanta esses ministros da palavra é o próprio Cristo, em prol do seu reino. E que esses sentimentos de incômodo por ver alguém pregar não é algo que provém da espiritualidade. Não é algo que provém do novo homem. E, amados, nós devemos sim orar a Deus para que Ele levante mais e mais homens, para que anuncie a palavra de Deus, para que Ele envie trabalhadores para a seara. E nós não podemos ter um sentimento, não, está bom lá, só o pastor André pregando. Não, que tenha mais pastores na nossa igreja. Que tenha mais homens habilitados e preparados para anunciar o evangelho. Nós não podemos ter este sentimento de monopólio, de controle sobre um reino que é tão glorioso e tão grandioso, que talvez nem caiba na nossa limitada mente. Então, glórias a Deus quando você ver aqui um outro irmão pregando, irmão. Glórias a Deus quando você ver um homem que está sendo treinado e habilitado para isso. Que você ore pela vida dele. Porque senão você vai ter o mesmo sentimento que esses homens. E não se engane, você sabe disso, meu amado. Que você cria certos rótulos e preconceitos quando um A ou B prega. Por que isso? De onde que provém esse rótulo e esse sentimento? Os pastores preferidos. Você não deve ter pastor preferido. Você deve se preocupar com a fidelidade às Escrituras. Ponto. Isso aquilo é bíblico e se glorifica a Cristo. Ponto. Independente de quem esteja aqui. Que nós pensemos, porque olha o sentimento que está por detrás do egoísmo, dessa centralização. Isso não é compatível com o evangelho do reino, amados. Então veja que esses homens se doem, mas no fundo eles pensavam que eles tinham vencido. É uma surpresa para eles ver esses homens aqui destemidamente anunciando Cristo. Pensaram que quando mataram Jesus de forma tão infame, seus discípulos ficariam como? Envergonhados, amedrontados, e que o povo teria preconceitos invencíveis contra essa doutrina. Quando eles matam Cristo, irmãos, eles pensam, agora morreu. Quem vai seguir algo que culminou na morte? Quem vai seguir algo que o final não foi um final feliz? Sabe quando você está vendo um filme que você espera o final feliz? Aí o final é frustrante. Você fala, nossa, acabou assim o filme. É justamente o que os líderes religiosos pensavam. Se nós matarmos Jesus, desencoraja os seguidores. Ninguém vai querer seguir alguém que foi humilhado da forma que foi, escarnecido, envergonhado. Eu não vou querer isso para a minha vida, não. E o efeito é justamente o contrário. Porque nós sabemos que as feridas e a vergonha daquele é justamente para nos sarar. A desonra que ele sofreu é justamente a desonra que eu mereço. Ou seja, o valor da morte de Cristo não está, na verdade, no que ele passou aos olhos do mundo, mas sim no que foi prometido pelos profetas, a qual Pedro já anunciou, que foi concretizado e cumprido na sua pessoa, e que para nós é justamente a vitória. Amados, esses homens pensavam que estavam vitoriosos, e agora se exasperaram diante do desapontamento de verem que o evangelho, no primeiro anúncio de Pedro, 3.000, e agora está tendo mais e mais adeptos. Esses homens estão agora em parafuso. Esses homens estão loucos.
Eis a atitude de intervir rapidamente. Ficaram tristes com aquilo que deveria ter alegrado eles, com que os anjos se alegram. Miseráveis, amados homens, são aqueles que a glória do reino de Cristo lhes causa dor. Considerando que a glória desse reino é perpétua, conclui-se que sua dor também o será. Aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e o efeito é dor, é repulsa, como esses homens estão aqui se doendo, miserável condição eles têm. E uma pergunta muito sincera, segundo o texto que eu faço para você é: qual é o efeito do Evangelho na sua vida? Porque alguns se doem, outros é indiferente. Mas as duas são características de rejeição. Como que ao ouvir da mensagem da salvação, que o seu coração, como que ele se comporta? Como? Qual é o efeito dessa mensagem gloriosa sobre o seu ser? Te incomoda muito ouvir do Evangelho? Te alegra muito? Te traz conforto? Te traz esperança? Ou te traz indiferença? Ou te traz um estado apático? O que você crê do Evangelho? Qual que é o efeito dessa mensagem sobre a sua vida, meu irmão? Porque uma coisa é certa, a palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus penetra no mais íntimo do homem, sonda o nosso ser, mostra as nossas motivações, revela verdadeiramente quem nós somos. E aí tem as reações. Qual é a resposta da pregação? Esse público está respondendo. Esse público está respondendo, tanto aqueles que rejeitam, como aqueles que creram, que nós veremos no verso 4. Mas eu queria perguntar para você, qual que é a resposta que você tem dado para esta mensagem, meu querido? Existe? Com certeza existe. Agora, qual é? Que pode ser preocupante ou confortadora. E o segundo motivo, além de ensinar, é que anunciassem em Jesus. Foco aí para o em Jesus, tá? A forma como está escrito a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eles pregavam através ou em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles não apenas pregaram a doutrina da ressurreição dos mortos, de forma geral, de forma genérica. Eles pregaram isso em Cristo. Isso já nos ensina que talvez ensinemos as doutrinas para as nossas famílias de forma errada. Porque se você apenas expõe a doutrina isolada de Cristo como a centralidade da doutrina, porque toda doutrina deve ter Cristo como o epicentro. Porque a ressurreição nada é sem Cristo. E nós às vezes falamos, não, a ressurreição é isso, contém aquilo. E esquecemos do fator principal da doutrina. E a doutrina apostólica, como estamos vendo, eles anunciavam em Cristo Jesus. Não apenas pregavam, mas deram um exemplo, prova disso na ressurreição de Cristo. Afirmando que ele ressuscitou dos mortos. E eles também pregaram a ressurreição dos mortos em seu nome. E afirmaram que ele seria o autor disso. Um fato aqui que é, amados, um ponto máximo para nós. Pedro justificou a cura do coxo como? Como, irmãos? Qual é o fator da cura do coxo? Ele trouxe a glória para quem? Quem é o fator realmente que ele cita textos do Antigo Testamento para explicar o que estava ocorrendo? Ele fala, não era para vocês estarem surpresos com isso, porque já foi anunciado que Cristo viria e curaria os coxos. Toda a mensagem da salvação, contendo ou não milagre, deve ter um epicentro: Cristo Jesus.
Atos dos Apóstolos é muito destacado, o Espírito Santo, as manifestações gloriosas, mas tudo que ocorre é para que a mensagem da salvação, a glória de Cristo seja anunciada entre os povos. E uma pergunta que eu me pergunto, e eu fiquei pensando quando parei nesse verso. Realmente os ensinos que eu passo à igreja, que ensinam para minha esposa, que ensinam aos irmãos, eu busco essa glória de Cristo. Por que eu digo isso, irmãos? Nós, estudantes de teologia, temos uma tendência de querer se orgulhar da teologia e das doutrinas que conhecem. E esquecem que a doutrina que você tem conhecido, se ela não trazer a glória para Cristo, ela é uma doutrina morta. Por mais certa que ela esteja. É uma doutrina morta. E talvez se você ensinar as pessoas sem trazer essa glória de Cristo, você só vai estar treinando e recriando pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas e individualistas. Esses famosos debatedores de internet, conhece? Se a tua doutrina não trouxer a glória para Cristo, glorificar a Ele, é uma doutrina morta, irmão. Perceba no texto que eles falam da ressurreição, mas eles falam em Cristo. Exemplificando nele, trazendo aplicações nele, falando sobre ele é o exemplo, ele vive, ele ressuscitou. Os pregadores anunciaram a doutrina de Cristo fielmente, irmãos. Eles têm falado ao povo. Todos que estavam ao alcance de sua voz, eles diziam, e isso era interessante aos ouvintes. Eles falavam aberta e publicamente. Eles ensinavam o povo, repartindo conhecimento, com um desejo de apresentar aquilo que é precioso. Mas os saduceus, que não criam na ressurreição, ficaram extremamente desgostosos. Então, amados, esse é um ensino para nós. A forma como o apóstolo está aqui apresentando a doutrina, isso é uma verdade absoluta para cada um aqui. Verso 3. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Lembrando que eles foram em qual horário? Para o templo, quem lembra? Que horas? 3 horas da tarde. Tá? Então eles anunciaram, pregaram, então de 3 para 6, que o dia judeu, não se esqueçam, começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde, tá? Acompanha o sol. Então ele já está aqui findando o dia. E os interrogatórios no Sinédrio deveriam, por lei, né, seguindo, né, o Pentateuco, a lei de Moisés, ocorrer durante o dia, com testemunhas, inclusive. Tinha que oferecer, inclusive, direito de defesa à pessoa. Então, por estar se findando o dia, deitaram mão neles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Lucas coloca esses detalhes. O que significa aqui deitaram mão neles? Tanto em Pedro quanto João. Os agarrou à força. Entrou, pausou os ensinos. Entrou no meio daquela multidão. De uma forma truculenta, como eu disse. Agarrando. Lançando mão mesmo. E eu não duvido aqui que ocorreu, inclusive, uns pontapés, né? E uma forma realmente ríspida. Tirou eles do templo. E muitos do que ouviram os apóstolos são colocados na prisão. Mas a força da sua pregação é maior do que desses homens. A força do evangelho é muito maior do que um soco e um pontapé de alguém. Por isso que Cristo diz, por causa do evangelho, ofereça o outro lado do seu rosto. Porque a mensagem da salvação é um soco muito mais pesado do que a sua própria atitude de autodefesa. Amados, a pregação se espalha por toda parte, o curso dela é livre. Paulo se gaba disso, de que a palavra de Deus não está ligada a ele. Põe para mim 2 Timóteo 2,9, olha as palavras de Paulo, que está preso, né? Que foi preso por causa do evangelho. Mas essa prisão nada era. Olha o que ele diz.
pelo qual, o Evangelho, sofro a ponto de estar preso, como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Ou seja, eu quero que você perceba nesse texto a importância de você ter Cristo como o maior sobre a sua vida, a maior autoridade, o único Senhor sobre a sua vida. Porque o seu compromisso é com o Evangelho. Pode fazer o que for com o verdadeiro crente, mas ele continua falando. Eles podem acabar com a nossa vida, mas o Evangelho continua solto, livre, imperativo. E quando nós amamos esta mensagem, quando o nosso coração se compromete com essa mensagem, nós não calculamos perdas. Nós não calculamos qual que é o osso dos ofícios, né? Os ossos do ofício. Nós não calculamos o que nós vamos perder, irmãos. Porque o maior para nós é o quê? As almas que são salvas. O Evangelho que é anunciado. Mas, sinceramente, como pastor, poucas são as pessoas, irmãos, que eu vejo que realmente se comprometem com essa mensagem. Porque nós vemos o comprometimento que as pessoas têm com a própria igreja de Cristo. E, de uma maneira triste, eu digo isso. Talvez se tivesse esse pequeno risco, talvez, vamos colocar como um pequeno risco, dos saduceus, polícia do templo e os sacerdotes estivessem presentes, talvez você nem lá estivesse para pregar o Evangelho. Se fosse você nessa situação aqui, talvez nem lá você iria, porque não, os sacerdotes estão lá. Eu já vi o que eles fizeram com Jesus. Talvez nem lá você estaria para pregar. Então, amados, nós temos que saber aonde que nós estamos pisando. E diz aqui, os encerraram na prisão até o dia seguinte. Os prendeu até o dia seguinte na prisão pública comum. Mas eles os colocaram nas mãos sob os cuidados de uma custódia e de um conjunto de homens, para mantê-los, guardá-los, para que eles não fossem embora, não fugissem, até que tivessem oportunidade de trazê-los diante do Sinédrio, para interrogá-los, para começar o inquérito. E Lucas coloca, pois já era tarde, né? Já estavam no finalzinho do dia. Lucas então descreve para nós a primeira prisão. A polícia do templo prende Pedro e João por causa da hora avançada. São levados à cadeia. Presumimos que a hora do dia deveria ser por volta das 4 horas da tarde, né? Alguns teólogos vão dizer isso. E já que depois de oferecido o sacrifício da tarde, os guardas então fecham os portões. Lucas simplesmente relata que os apóstolos são levados sob custódia e não entra mais em detalhes acerca do lugar ou de condições. O importante não é a prisão dos apóstolos, e sim o efeito dos ensinamentos. Porque a palavra de Deus não está presa, como Paulo diz. A igreja continuava a crescer, e certamente Deus realizou um milagre para fazer com que a multidão fosse a Cristo. Agora eu quero que o irmão pense um pouco. Por que Lucas escreve isso no relato dele a Teófilo? Lembrando que Teófilo muito provavelmente seja um novo convertido, um gentil convertido. Ele está escrevendo a Teófilo tanto o Evangelho de Lucas, que apresenta ministério, obra de Cristo, e agora ele escreve o livro de Atos, que é a continuação com Cristo já ascendido. O que ele pretende com isso? A ensinar tanto Teófilo como ensinar a igreja. Ele quer nos ensinar que como igreja, que como uma era, a qual Cristo está governando e nos suprindo com o Espírito Santo, nós devemos conhecer o perigo e que a igreja será perseguida, meu irmão. Que a igreja sofrerá sanções. Não pense que a igreja será arrebatada, que a igreja sairá da grande tribulação. Não existe versículo bíblico que embase isso. Não existe um texto sequer, dentro do seu contexto, dentro do que está falando, que fale que a igreja não passará pela grande tribulação. Pelo contrário, ele diz que os dias se abreviariam por causa dos eleitos de Deus.
Então, amados, as pessoas que assimilam o cristianismo com conforto estão com um viés totalmente errado. Cristianismo é bom ânimo. Teremos aflições, sofreremos. Cristo anunciou, os irmãos viram em João capítulo 16, o que ele disse aos discípulos? Te expulsarão das sinagogas, matarão vocês dizendo que estão prestando culto a Deus. Lembram disto? Vocês morrerão, vocês serão perseguidos, vocês serão abandonados por causa do Evangelho. E o que está acontecendo agora? Já o início da perseguição da igreja. Talvez hoje, na nossa nação, nós podemos desfrutar grandemente desta liberdade que temos. Mas pode ser que daqui a uns dias tudo isso mude. E você precisa analisar à luz do texto se você está pronto para isso. Porque essa é uma realidade bíblica que acompanha o cristianismo. Verso 4 e último. Veja como o evangelho não está preso. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E elevou o número dos homens a quase 5.000. Muitos, porém, dos que ouviram, diz Lucas, creram. A doutrina do evangelho pregada por Pedro e João levou a esses homens à salvação. O relato disso em Cristo, como ressuscitado dos mortos, que era a soma e a substância disso. E isso eles fizeram, apesar da oposição feita pelos sacerdotes. Apesar da presença dos capitães do templo, dos saduceus. Apesar da violência que eles costumavam tratar os apóstolos. Ou seguidores de Cristo. Pois embora mantivesse suas pessoas em espera, não podiam impedir o livre curso da palavra de Deus, que correu e foi glorificado. A palavra anunciada já havia encontrado lugar nos corações daqueles judeus, daqueles homens. Amados, é incrível, né, que quando vemos aquele homem covarde, como Pedro foi, negando o próprio Senhor, fugindo, se escondendo, mas que agora, fruto daquele recomissionamento naquela praia, aonde Cristo fala, tu me amas, Pedro, agora está provando que ama Cristo. Agora está provando que realmente o ama, que realmente tem afeições religiosas por Cristo. E eu pergunto mais uma vez, você possui essa afeição? Se você não ama a Cristo, você não aguentará, meu irmão. Você não suportará as duras penas que o cristianismo oferece a nós. Você ficará no meio do caminho. Se, amados, uma unha encravada te impede de adorar a Deus, imagine o risco de perder sua vida. Seja sincero consigo mesmo. Você não irá adorar a Deus. Se o teu trabalho fala para você, aqui você não fala do evangelho, ou você vai para a rua, você cala a boca. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Então, amados, o que se questiona aqui perante tamanha obra de salvação pelo anúncio do evangelho é se eu realmente vivo conforme isso. Muitos, porém, dos que ouviram creram. Os ouvintes aceitaram a doutrina de Cristo ressurreto com alegria. Muitos, não todos, perceba, muitos, não todos. Nem todos realmente receberam a fé. Talvez não a maioria, mas muitos. Porém, dos que ouviram e creram, chegou ao número desses homens que está relatado por Lucas, quase 5.000. E além dos quase 3.000 de antes, do capítulo 2, verso 41. Então veja como o evangelho adquiriu terreno em consequência do derramamento do Espírito. Embora os pregadores fossem perseguidos por causa disto, a palavra prevalecia, pois não poucas vezes os tempos de sofrimento da igreja se caracterizaram como tempos de crescimento. Já parou para pensar nisso? Historicamente, analise a história da igreja, história do cristianismo. Tem diversos livros. Quais são os períodos em que o cristianismo mais se expandiu e cresceu?
quando foi perseguido. É incrível. O efeito reverso de que a perseguição, a morte dos cristãos, ela causa. Então, se a minha vida for necessária para que o evangelho ganhe magnitude, você está pronto para oferecer sua vida em troca disso? Você está pronto para oferecer sua vida para que o evangelho expanda de uma forma? Para que você seja como John Huss? Para que você seja como os mártires? Porque seja certo de uma coisa, ninguém morre por uma mentira. O mentiroso, o maior mentiroso, se ele é colocado sobre tortura, ele larga a mentira rapidinho. Esteja certo disso. Agora, só morre por uma causa quem realmente acredita piamente naquilo. E se a sua vida for uma oblação por causa do evangelho, você está pronto a oferecê-la? Romanos capítulo 12 diz: ofereçam os vossos corpos como sacrifícios vivos e aceitáveis a Deus. Você oferece? Esses homens estavam prontos para isso, por causa do evangelho. Filipenses capítulo 2, tenham em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não levou por usurpação, não teve por usurpação, não se apegou a isso, de ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Para que ele tomou a forma de servo? Para se entregar naquele madeiro e morrer por nós. E você está pronto para morrer por ele agora? É incoerente. Porque se você responde não para isso, que tipo de salvação você conhece? Você aceita Cristo morrer por você, mas a sua vida não é dele a ponto de você entregá-la. É incoerente o seu evangelho se você responde negativamente. Porque a partir do ponto que você é comprado pelo sangue, ele diz claramente: o meu jugo, ou seja, existe algo que nos prende a Cristo, que é a gratidão. O que é este corpo em comparação com a eternidade que ele me oferece? Então que a minha vida seja sua. Estava agora há pouco tempo fazendo vários exames, preocupado, fui num médico que me deixou mais preocupado ainda. Falou: pode ser tumor, pode ser câncer, pode ser... Eu fiquei assim: nossa, vou morrer. Aí fui em outros médicos que me deixaram mais tranquilo, levei exame, fiz tudo que os médicos pediram. Mas a minha oração era clara para Cristo, que eu orei juntamente com a minha esposa. Falei: Cristo, se eu tenho saúde, é para que eu continue a pregar o evangelho. Porque a minha vida não é minha. Minha vida é sua. Eu não tenho saúde para viver para os meus prazeres. A minha vida é sua. E se o Senhor quiser me levar, que assim seja. E aí fui outro médico, o médico falou: pegou meus exames. Falei: pode ir embora, rapaz, você está saudável. Para que você tem saúde? A sua vida serve para quê, meu irmão? Você quer trabalhar? Você quer ser um profissional? Você quer ter filhos? Para que você quer saúde e vida? Para quê? Será que você entendeu o evangelho? A mensagem desses homens, a disposição desses homens em pregar essa mensagem gloriosa. Diz o texto: e se elevou o número de homens a quase 5.000. Aqui existe uma discussão entre os teólogos que esses 5.000 é uma somatória dos 3.000, mais com esses, aí totalizou 5.000. Ou se é 3.000 da primeira pregação, mais 5. Sendo então 8.000. Né? Pela forma como Lucas escreve aqui, amados, tudo leva a entender que é um acréscimo. Dos 3, né? E aproximadamente, porque ele não fala 5.000 cravado, quase 5.000, então ali é os 1.000 e pouco, quase 2.000, né? Que foram acrescidos. Então havia tantas pessoas convertidas neste momento, pois esse número aqui inclui 3.000 que foram convertidos sobre o primeiro sermão, mas diz respeito também àqueles que se tornaram crentes verdadeiros e foram adicionados à igreja. Então, é interessante que existe uma contabilização naquela época. Ou seja, a igreja constituída já em Atos, ela já tinha esse controle de quem fazia parte dela ou não.
E é interessante também que é contado aqui apenas homens. Não é contabilizado as mulheres. Aí esse número aqui pode até mesmo dobrar. Tá? Então deduzimos que ele queria dizer membros da igreja do sexo masculino. E que frequentemente eram contados como os cabeças das famílias. É como se nós contássemos aqui na igreja o Fábio como representante da família, o Felipe como representante da família, o Gessé, né? E só eles eram contabilizados. Só que por detrás dele, talvez tinha 3, 4. Né? Então a igreja estava totalmente crescendo, influente, e os saduceus, os sacerdotes, estavam com os olhos desse tamanho, preocupados. Nosso plano falhou. Matamos a Cristo e a igreja só cresce. E o ódio só aumentando. E vai continuar aumentando. E eu queria encerrar da seguinte forma. Que a prova de que o evangelho é triunfante, a prova de que ninguém pode deter o evangelho, porque o dono dele é o soberano Cristo Jesus. E de que mesmo com a nossa negligência, com a nossa falta de zelo, ele continuará. Porque Deus, em tempos, tem levantado homens que amam o evangelho. Deus tem levantado homens que se comprometem com o evangelho, para ir aonde quer que seja e anunciar e pregar. O evangelho, saiba de uma coisa, e que isso te envergonhe, ele continua, mesmo com a sua apatia. Ele continua. E eu, ouvindo isso como um cristão, eu deveria me envergonhar muito. Muito. Porque se eu amo realmente isso, eu deveria estar fazendo mais. Eu deveria estar mais empenhado com as embaixadas do reino de Deus, que são as igrejas. Eu deveria estar trabalhando, somando força, pregando, ajudando o meu pastor, orando pelos eleitos, orando por missões, indo a estados. Olhe para a situação de Mogi das Cruzes, quase 500 mil habitantes. Quantas igrejas bíblicas nós temos? Vamos aqui do lado, Biritiba Mirim, e tomada em trevas. Tem moradores aqui de Biritiba Mirim. Vamos para Biritiba Sul. Qual é o estado daquele distrito? Vamos para Jundiapeba. Qual é o estado daquele distrito? E nós estamos fazendo o quê? Se preocupando com o meu trabalho, com a minha conta, com a minha família. É para isso que Cristo te comprou, crente? É para essa vida que você realmente diz que você foi salvo? A igreja com um seminário, e um seminário de gabarito, um seminário bom, da Charles Spurgeon. Quantos membros da igreja faz o seminário? 1. Qual é o seu compromisso com o evangelho, querido? O que realmente você almeja com isso? Com essa mensagem a qual você disse que te salvou? Nós temos, amados, que nos comprometer mais. Nós precisamos olhar para almas. Nós precisamos pedir a Deus. Deus nos dê almas. Deus nos leve aonde o seu evangelho ainda não chegou. Deus, eu quero ser a boca. Como Isaías disse no capítulo 6, a quem eu enviarei? E Isaías falou, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, como Cristo disse no pacto da redenção. Eu irei, Pai. Eu irei lá, eu me humilharei, eu me oferecerei por eles. E agora eu, todo pomposo, acho que o evangelho é uma almofada. Que evangelho é esse, meu amado? Que evangelho é esse? Não é o das Escrituras. Não é. Se você acha que é, você está enganado. Esse não é o evangelho que te apresentaram. Não é. Esse evangelho é fraudulento e mentiroso. O evangelho bíblico é esse, que converte. O evangelho bíblico é esse que traz pessoas ao arrependimento. O evangelho bíblico é esse que move pessoas em amor, em coragem, que abrem mão da sua vida por causa do reino de Cristo. O evangelho é esse. Não é o evangelho que você fica na sua casa, na sua redoma, no seu cobertor e achando que tudo está bem. Não tem nada bem.
Nosso irmão foi em Biritiba, que alguns irmãos são de Biritiba aqui, Biritiba Mirim. A moça em prantos, desesperada, cheia de problemas. E que vai até numa igreja, né? Mas que são tão fracas essas igrejas em si, meus irmãos, que as pessoas, quando são submetidas a testes, elas sucumbem. Porque falta quem anuncie. Lembra do eunuco? Nós chegaremos em Atos capítulo 8. Como que eu vou entender o que eu estou lendo se não tem quem me ensine? E você tem recebido ensinos, você tem conhecido as doutrinas de Cristo, você tem estudado inclusive a nossa confissão de fé. Para quê? Para engordar. Para ficar aí sentado. Daqui a pouco a cadeira vai quebrar. De tanto que você senta aí, recebe e engorda com ensinos, mas não transforma isso em amor. Não transforma isso em se compadecer com as almas que estão aí fora. Que eu e você possamos olhar para Pedro e João nesta noite. Para o poder do Evangelho. Para Cristo Jesus que comissionou esses homens. E almejar por almas. Mesmo que a sua vida seja o próprio sacrifício para que o Evangelho seja anunciado. Que você se arrependa da sua vida. Que você se arrependa da forma como você tem levado a igreja de Cristo. Que você se arrependa de como você tem lidado com o Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho exige de nós as nossas vidas. Saiba disso. A sua vida não é mais sua, se realmente você é dele. A sua vida é de Cristo. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.